acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. A noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Bonito, mais fraco, mais uma vez, para arrebentar com o focinho do cão. Queremos cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. No livro do profeta messiânico, capítulo de número 64, o versículo de número 4. Isaías. Isaías 64, 4. Nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Porque desde a antiguidade, desde que o mundo se tornou mundo, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus além de ti. Em outras palavras, Deus nunca viu um Deus maior do que Ele. Amém? É coisa que Deus nunca viu, foi isso aí. Deus nunca viu um Deus maior do que Ele. Poder fechar sua Bíblia, queridos. Antes de eu começar um testemunho, eu quero perguntar para os irmãos: irmãos, crê nos milagres de Deus? Crê que Deus revela? Irmãos, eu também creio, mas certas revelações não entram muito na minha cabeça. Não é que eu sou incrédulo. Ah, pastor, você fez seminário, por isso o seminário deixou você incrédulo. Não deixou, mas tem coisa que não dá, não entra. É ou não é verdade? Que não combina. Quer ver uma coisa? Eu fiquei viúvo. E depois que eu fiquei viúvo, com 2 anos, isso tem pouco tempo atrás, eu estava pregando em São Paulo, moramos em São Paulo, capital, estava pregando em São Paulo, interior. E uma abençoada ligou no meu celular e falou: pastor Célio, o senhor crê em revelação? Eu disse: lógico, creio. Você crê que Deus revela? Eu disse: creio. Você crê que Deus vai além dos seus pensamentos? Sim, creio. Posso fazer algumas perguntas? Pode, minha irmã. Ela falou: pastor, está viúvo ainda? Eu disse: estou. Pastor, Deus me revelou. E eu já pedi confirmação de Deus 3 vezes e Deus confirmou que eu vou casar com o pastor. Queridos, é meio complicado, né? Ela já tinha pedido confirmação 3 vezes. Quem era eu para ir contra o que a mulher tinha, o que Deus tinha revelado? Eu não vou contra o que Deus faz. Não posso. Deus falou, está falado. Fazer o que? É Deus. Eu disse: tudo bem, irmã. Se Deus revelou, eu caso com a irmã. Você casa mesmo, pastor? Eu caso. E se você não gostar de mim, eu caso do mesmo jeito. Mas por quê? Porque Deus revelou. Eu obedeço a Deus, irmão. Eu obedeço a voz de Deus. Ela disse: ô pastor, o senhor é homem de Deus. Agora sim, enquanto eu homem de Deus. Aí eu já falei com ela: irmã, eu vou estar em São Paulo no final de semana. Chegando aí em São Paulo, nós vamos marcar para se conhecer. Esse celular que você está ligando é seu? Ele disse: é. Então faz disso, quarta-feira a gente já almoça junto. Ela disse: ô pastor, você é apressado? Não, não sou apressado. Eu estou apenas cumprindo o que Deus já prometeu. Confirmação 3 vezes, irmão. Eu quero não casar, né, também. Tomei posse. Aí eu perguntei a idade da irmã e disse: minha irmã, já que a gente vai se conhecer mesmo, você vai ser minha esposa. Deus revelou. Qual a sua idade? A irmã falou: tenho 67 anos. Aí eu falei: irmã, esse negócio aí não é de Deus, não. Isso é coisa do cão. Eu disse: Deus! Aleluia! Aleluia! Isso é coisa do cão, Jeová! Satanás está me perseguindo, Jesus, me dá livramento. Irmãos, ela disse: pastor, eu vou fazer campanha agora. Vou no monte, irmã, você pode ir no monte, fazer campanha, ir em vigília, faça o que você quiser, Deus vai me dar livramento. Falei com o pastor dela, ele ficou rindo.
Isso, pastor Sala, é uma mulher abençoada, mulher de Deus. Rapaz. Ela, eu perguntei, irmã, você usa bengala? Ela disse, como é que você sabe? Com essa idade aí, minha irmã, você não usa, está perto. Oh, meus queridos, todo dia ela me ligava. E eu, para não ser grosso com a irmã, eu falava assim, oh, bênção de Jeová, fala. Ela dizia, opa, Deus está fazendo a obra. Já está me chamando de bênção. Eu tive que mudar. Até que passou 3 meses, ela me ligou e disse, pastor Sara, você me perdoa? Eu disse, perdoa, minha irmã. O que é? Pastor, me perdoa, eu acho que eu me precipitei. O que foi? Pastor, que eu estive orando direitinho aí e apareceu alguém na minha vida. Eu disse, minha irmã. E aí? E aí, pastor, a gente está conversando, vai dar certo. Eu disse, qual a idade dele? Ela com 67 anos. Ela falou, ele tem 58, vai fazer 60 já. Eu disse, minha irmã, é de Deus, pode casar. Casa porque Deus está nesse negócio aí. Pronto, né? Isso aí não é nem revelação, já é profecia. Estou profetizando, receba aí o varão. Queridos, tem coisa que não dá para você entender, não é verdade? Tem crente, irmão, que só a graça do Cordeiro. Você não consegue? Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, eu sou o ex-líder e fundador do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Meu nome é Aldi Budman Salles. Sou pastor e conferencista internacional, por nós já termos pregado em 18 países e em 22 capitais do Brasil. Deus tem me levado para testemunhar e para pregar e falar do seu amor. Tive a oportunidade de trocar uma escopeta 765, como as músicas falam, tem 22, 380, 15, já falam, uma Magna 357, pelo um calibre de número 66. Eita glória! Amém? É isso que Jesus faz. Eu fiz parte desta fuga cinematográfica no dia 31 de dezembro do ano de 1985, quando saímos para fazer a fuga para libertar José Carlos dos Reis Ensina, vulgo Escadinha. Fuga essa que parou o país na época. E eu fui condenado pela justiça brasileira a 300 anos de cadeia. Condenado por 26 assassinatos, 15 assaltos a bancos, tráfico de droga, formação de quadrilha e crime organizado. Trago sobre o meu corpo 16 perfurações de bala. Hoje sou livre para fazer a vontade de Deus. É para arrebentar com o focinho do cão, amém? Fundador do Comando Vermelho, muda de vida. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. E o cão não presta. Revista Veja, da editora Abril, eu estou aqui junto com outros companheiros. Ela traz uma frase: a fé contra o crime. Se você não acredita em milagre, a partir de hoje você vai passar a acreditar. Apesar das provas que trago em minhas mãos, o Deus que eu tenho pregado e testemunhado é o Deus que faz o impossível acontecer. Assassino, ladrão de banco e traficante, ligeirinho prega a palavra de Cristo. Queridos, a minha boca já é boca de glória a Jesus, aleluia. Bíblia virou arma de ligeirinho. O homem que ajudou a comandar na década de 80 um dos maiores impérios do crime, o Comando Vermelho, hoje é pastor e ajuda pessoas a livrar das drogas e da marginalidade. Amém? Você crê que Deus transforma? Crê? Então tá bom, graças a Deus. Santos, lemos uma passagem bíblica que nos diz: desde a antiguidade, desde o começo, desde que tudo se formou, desde que não existia um oceano, desde que o teu espírito passava, pareava sobre a face das águas, desde que surgiu, Deus fez surgir a terra, água, oceanos, peixes, vidas, tu és Deus. Nem com os olhos, nem com os teus olhos, nem com os ouvidos, nunca ser humano algum se ouviu falar, nunca ser humano algum ouviu dizer que existe um Deus que está acima de ti, que existe um Deus
maior do que ti. Que existe um Deus mais soberano, mais exaltado, mais glorificado. Tu és o único sobre tudo e sobre todos. Tu és o único que trabalha para aqueles que o serve, para aqueles que o adoram, para aqueles que pode glorificar, para aqueles que pode exaltar. O profeta messiânico está trazendo a palavra profética para você. O profeta messiânico quis dizer, querido, que o Deus do infinito, o Deus criador, o El Shaddai, o Senhor todo-poderoso, o Deus que faz, o Deus que é, o Deus presente, ele quis dizer que mesmo por aflições, mesmo por tribulações, mesmo por contenda, lutas, mesmo por você passar por tantas dificuldades na vida, saiba de uma coisa, que além de tudo isso, você tem um Deus que trabalha por mim e por você. Você tem um Deus que age por vós. Aleluia. Amém? Nasci no lar evangélico, sou filho de pastor, filho de crente. A minha vida foi consagrada nas mãos de Deus. E Deus falou com minha mãe e com meu pai que iria fazer uma grande obra em minha vida. E eu comecei a crescer, santos. Para quem não está ouvindo a primeira vez, amém? Quem já ouviu sabe alguma coisa. Quem não ouviu está ouvindo agora. E quando eu cheguei com a idade de 9 anos de idade, falaram que eu era médio. Deixa eu só parar um pouquinho, porque eu tive quinta-feira aqui, esqueci de fazer uma apresentação. E eu fui cobrado em casa, porque eu não apresentei. E antes que eu estou indo embora amanhã, eu quero fazer uma apresentação aqui. Está comigo a pessoa que faz parte da minha vida, do meu ministério, do meu coração, a pessoa que eu amo. Todo o carinho do mundo, toda a minha dedicação, tudo. Eu tenho dado para aquela pessoa que está do meu lado. Quando eu tenho chorado, eu tenho um ombro amigo para chorar. As coisas tristes da vida, eu tenho alguém para desabafar. Para os irmãos que não conhecem, está ali atrás, com muito carinho, quero apresentar. Está lá? Isso. Pronto. Para quem não conhece, é o filho da irmã Maria. E para quem não conhece o filho da irmã Maria, chama Jesus. Aleluia. Amém, crente? Tá ou não está aqui esta noite? Tá. Eita, glória! Ele é o mais importante, faz parte da minha vida, do meu coração. É Ele que eu tenho um ombro amigo para chorar. É Ele que eu conto as minhas necessidades. É Ele que diz, meu filho, eu estou aqui do seu lado. Oh, glória! Eu fui pregar numa igreja batista em Salvador. Igreja Batista Caminho das Árvores. Bispo Átila Brandão. E eu fui pregar 3 dias em seguida. E quando eu embarquei em São Paulo, dentro do avião da TAM, eu sentei no meio, peguei minha Bíblia e comecei a ler. O passageiro olhou para o meu lado e disse, moço, por que você está chorando? Eu disse, porque eu estou feliz. Comecei a falar em língua, ele disse, e agora, por que você está falando em língua? Ele disse, eu disse para ele, porque são línguas dos anjos. Ele disse, não, moço, você não está passando bem. Ele chamou o aeromoço para trazer um copo de água para mim. Quando eu vi o aeromoço chegando, eu fiz de propósito. Dentro do avião, deu um glória a Jesus bem alto. Todo mundo que estava dentro, todos os passageiros se espantaram, porque nunca ninguém viu alguém falar isso, dar um glória a Jesus dentro do avião. O aeromoço jogou a água para cima, ela se assustou com aquilo lá. Caiu a água no solo do avião, ela foi lá, passou um lenço no meu blazer e disse, moço, desculpa. Eu disse, até chegar em Salvador, agora vocês vão ouvir a falar de Jesus. Peguei os jornais que eu trago comigo e comecei a apresentar dentro de um avião. E o povo não entenderam. Quando eu falei, ex-chefe do Comando Vermelho, eles achavam que eu era. Não entenderam nada disso. Tinha gente comendo unha, irmão. Tinha gente que estava se rezando, fazendo suas preces, pronto, estamos mortos. Ele vai roubar um avião. Eu disse, gente, vocês não entenderam, eu não vou roubar avião nenhum. Eu sou pastor, sou crente. E o outro ainda fala que é pastor. Para enganar nós. Até que eu tive provando, falando, testemunhando. Quando eu cheguei no aeroporto, o copiloto veio atrás de mim dizendo, moço, era o senhor que estava pregando dentro do avião? Eu disse, era eu mesmo. Moço, eu sou desviado. Eu estava na cabine ali, a minha vontade era de ir até lá e dizer, eu quero voltar para Jesus. Mas eu não podia fazer isso, que eu estava no meu trabalho. Mas agora, eu quero dizer, você ora por mim, eu quero reconciliar, eu quero voltar para Jesus. Querido, Deus é fiel, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Amém, crente?
maravilha. Aleluia. Crente tem que ser assim, irmão. Crente feliz. Crente não pode ficar com cara triste. Misericórdia. Santos. Falaram que eu era médio. E eu tinha que fazer um desenvolvimento na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O cão falou que eu não tinha jeito. Eu tinha que fazer isso de qualquer maneira. Eu fiz. Quantas vezes eu cheguei a levar velas pretas, vermelhas, para dentro do quarto, na casa de meu pai, e acendia e invocava o nome dos guias, caboclos e orixás. Meu pai descobriu e disse: meu filho, como pastor evangélico, eu não posso aceitar um macumbeiro dentro de minha casa. Eu deixei a casa do meu pai e fui morar dentro de um centro de feitiçaria. Ali dentro eles rasparam a minha cabeça, trouxeram uma bacia com sangue, jogaram aquela bacia com sangue sobre minha cabeça e o resto do sangue eu fui obrigado a beber. Passei vários meses e cheguei ao terceiro escalão da magia negra, que são 7 escalões. Chegando ao terceiro escalão, eu estava apto ou já pronto para exercer alguns trabalhos com búzios, carta, tarô e consultas espirituais. A pedido de demônios, eu preparei 2 bonecos de voodoo que representavam meu pai e minha mãe. Levei para a encruzilhada, enfiamos agulhas. E no dia seguinte eu esperava até meu pai e minha mãe mortos. Para surpresa minha e dos outros feiticeiros, meu pai e minha mãe não sentiu nem sequer uma dor de cabeça. Macumba não pega em crente. No livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, 11, 19, perdoe, está escrito dessa seguinte forma: eis que vos dou autoridade para vós pisar em serpente, em escorpiões e em toda obra do diabo. Você entendeu? É bíblico. No livro de Salmo de número 91, versículo 7, diz a Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não se preocupe, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia, mas não se abate, Deus trabalha para aqueles que nele confiam, amém? E eu entrei para o centro e perguntava eu para os demônios: por que meu pai e minha mãe não tinham morrido? O cão falou: você não sabe que macumba não dá jeito na vida do seu pai? Eu disse: por quê? Porque a vida do seu pai pertence a outra pessoa. Aí eu saí à procura do Jesus dos crentes, irmãos. Aí eu fui procurar Jesus aonde? Na artanha, aranha, betinho, cocaína, maconha, LSD, heroína, cocaína. Não encontrei. Fui procurar Jesus da escopeta, 765, maus, que falta em 22, 380, Riquinizel, Alfa, Magna e 357, nas armas de fogo. Não encontrei. Conheci 2 companheiros, por vulgo, o apelido de cara de cavalo, mão de seda. Me deram um revólver 38 e eu fui fazer um assalto no artigo 157, assalto à mão armada. Em seguida, pelo artigo 121, latrocínio, quer dizer, esse assassinato, roubo em seguida de morte. Quando a vítima veio a falecer ou morreu no presente momento, eu fui preso. E preso eu fui levado para na FEBEM. E na FEBEM é onde as pessoas mudam de vida. Porque eu entrei na FEBEM roubando o carro e eu saí roubando o banco. 7 meses dentro de uma FEBEM, 7 meses, ali as minhas unhas foram furadas com agulha e puxaram de alicate a sangue frio. Eles pegaram meu braço, torceram até quebrar. Braços quebrados, pernas quebradas, apanhando de cabeça para baixo, sendo torturado. Querido, enquanto eu estava ali passando por situações difíceis, a minha mãe estava lá com seus joelhinhos no chão. Mamãe, querido, pedindo a Deus, chorando e dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu filho, transforma esta vida, não criei ele para ser um bandido, restaura, muda. E Deus falava: filha, não te preocupa, eu trabalho para aqueles que esperam. Tu está esperando em mim? Vou trabalhar por ti. Você está esperando no Senhor? Não te preocupa, Deus vai trabalhar por ti esta noite. Quem espera para o Senhor, Deus trabalha para aqueles, querido. Pode você talvez não ter mais nem força para caminhar, nem força para levantar, pode você não ter mais ânimo de nada, talvez você não tenha mais força para lutar, para ir à peleja, para ir à luta. Não se preocupe, se for preciso, Deus vai levantar do seu trono de graça, do seu trono de glória, do seu trono de poder, vai chamar os anjos e dar, aleluia, ordem, e dizer: anjos das mansões celestiais. Os anjos vão chegar e vão falar assim: capitão,
Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fale, desça ao planeta Terra, fala para meu filho, para minha filha, que eles têm esperado em mim, têm esperado, têm confiado, fale para ele, que esta peleja, esta luta, esta batalha, esta preocupação, não é mais tua, não se preocupe, o Senhor vai guerrear por vós, diz o livro de Êxodo, o Senhor pelejará por vós, e vós calarei, aleluia, amém? Crente, é isso que tem que crer, saber que Deus trabalha, saber que Deus age. Queridos, depois de 7 meses da FEBEM eu fugia, e me envolvi com outros companheiros, gordo, pantica, banana, cabeção, alicatinho, chocolate, dedo mole, escadinha, só gente boa, só gente honesta, viu? Só rapaz bom. E eu pegava o vulgo apelido de ligeirinho, porque eu gastava 46 segundos para roubar um carro, se ele tivesse com alarme. Eu gastava 4 minutos para roubar um banco. Passei a roubar banco, irmãos. Não podia ver um banco aberto que eu queria entrar. Eu gostava muito de banco, eu era administrador. Entendeu? Administrava o dinheiro dos outros. Só Jesus. O pastor falou só de administrador, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu já fui administrador um dia. Eu levava tudo, eu era o carro forte, né? Só que eu chegava antes do outro carro forte, chegava primeiro. E era uma luta, porque ninguém queria deixar eu levar o dinheiro sozinho. E aquela confusão, mas eu passei sem assaltar banco. Com os assaltos de banco, eu cheguei a ter 58 apartamentos em Ipanema, Barra da Tijuca, Copacabana, 15 mansões em Angra dos Reis, 2 fazendas em Mato Grosso, 2 helicópteros, um avião monomotor, 40 carros internacionais importados, 19 motos e iate. Mas eu não tinha a paz que hoje eu tenho. Eu era um homem vazio, sem Deus, aleluia. Santos, comecei a vender droga, viajar para o quartel de Cali, na Colômbia, aonde trazia-se a cocaína ao Brasil. Tendo ligação com a máfia italiana, me informei e estudei dentro de uma facção da Colômbia. Fui treinado para não sentir dor, fui treinado para muitas coisas. Como fazer desarmamento, como passar, sobreviver dentro de uma selva e todas as coisas, me treinaram para isso. Cheguei a ter 6.000 traficantes ou 6.000 bandidos sobre o meu poder. Fui entrevistado por vários canais de televisão como pastor, já estive no Globo Repórter, Fantástico, da Rede Globo, programa de Jô Soares, de Frente com Gabi, SBT e outros programas de televisão. Mostrando para todo o território nacional que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele faz milagre que eu e você não conseguimos entender. Costumo dizer, Deus faz milagre que até crente que é crente fica incrédulo. Você entendeu? Deus faz milagre que o crente fala, mas como é que pode? Eu disse, pode, é Deus. Deus quer, ele faz. Eu fui desenganado pelos médicos, estou aqui, graças a Deus. Eu tenho apenas um pulmão, irmãos. Tenho um pulmão, tenho apenas um rim, eu não posso falar alto. Os médicos me proibiram, é por isso que eu não falo alto. Aleluia! Aleluia! Entenderam, crente? A gente tem que obedecer, amém? Agora, se o médico falasse, pode falar alto, aí você ia ver o que era falar alto. Eu ia arregaçar com o focinho do cão, sem dó. Irmãos, eu era uma pessoa tão diabrada, tão endemoniada, que chegou a certo momento, a certa altura da minha situação, da vida que eu levava, o diabo não entrava mais em mim. Para você ter ideia, era eu que entrava no diabo. Em vez do cão me pegar, era eu que pegava o cão. Satanás reunia os capetinhos, netos e bisnetos de Satanás, reunia todos os capetinhos, fala vovô Satanás, se esconda, porque o Sala e o ligeirinho saiu para roubar. E se ele pegar nós, em vez de nós entrar nele, é ele que entra em nós. Os cães se escondiam. Porque a minha situação tinha passado dos limites. Você entendeu? Eu estava nos limites. Dizia eu que era uma pessoa boa. A certa ocasião eu cheguei a roubar um caminhão cheio de bujão de gás, encostei na favela e dei para o povo. E disse, olha, cada um pega seu bujão e traga o vazio. Que é para o motorista aqui, o moço trazer mais para nós, né moço? O moço falou, eu vou trazer mais. Pediu, foi conta do emprego. Nem quis passar mais pelaquela rota. E os povos da favela diziam, eita, que ladrão bom, é desses ladrão que o Brasil precisa, que ajuda nós. Eles gostavam da situação. Eu era enrolado, complicado, irmão, misericórdia. Querido, em algumas ocasiões eu cheguei à casa de meu pai e minha mãe.
Eu fui na casa dos meus pais e eu cheguei com uma bolsa em dinheiro e falei eu para meu pai e para minha mãe: mãe, aqui estou com a quantidade de dinheiro. Eu trouxe para a senhora. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, eu não posso aceitar, filho, um macumbeiro, não posso aceitar um bandido, nem tampouco o teu dinheiro nas minhas mãos. Pode levar o seu dinheiro. Por minha mãe não aceitar o dinheiro que eu estava colocando em suas mãos, eu cheguei, queridos, a fazer isso aqui, ó. A pegar a Bíblia de minha mãe e de meu pai e rasgar. Eu queimei a Bíblia dos dois. Eu queimei as roupas de minha mãe, queimei a casa de minha mãe perdendo tudo. Ela falou: filho, mesmo você queimando todas as minhas peças de roupa, mesmo queimando a minha Bíblia, a Bíblia do seu pai, mesmo eu amarrado com as mãos para trás, eu quero te dizer que conforme a situação que você está fazendo comigo e com seu pai, eu quero dizer que eu jamais vou parar de orar por você. Sei que Jesus te ama, sei que Deus vai te restaurar, e eu confio naquele Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você entendeu, santo? É isso que é confiar, irmão. Tem crente que não confia mais em Deus, é ou não é verdade? Se a situação não muda, ele fala assim: Deus esqueceu-se de mim. No livro de Isaías, capítulo de número 49, versículo 15, está escrito assim: ainda que uma mãe esqueça do filho que mame, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de vós. Isso é tremendo, irmãos. Jamais. Ainda que a mãe esqueça do filho de colo, ainda que venha esquecer-se essa mãe, Deus já nunca vai esquecer da sua vida. Deus está contemplando as tuas lágrimas, Deus está contemplando a tua situação, Deus está contemplando o teu viver. Você que tem esperado, confiado, quem sabe aqui esta noite, na noite de o Senhor pegar pela tua mão e dizer: homem, mulher, levanta, cheguei para mudar o teu cativeiro, cheguei para mudar a tua situação. Sabes tu que eu sou Deus, eu opero milagre no século 21, eu faço o impossível acontecer. Aleluia. Você entendeu, crente? É esse Deus que eu tenho pregado e testemunhado. O Deus que faz, o Deus que é. Santos. Depois que eu fiz esse acontecimento com meus pais, queridos, a mão de Deus começou a pesar sobre a minha vida. Trago neste meu corpo 16 perfurações de bala. Desse lado aqui eu tenho 8 de um lado só. Com um na cabeça deu 9. Outro na perna, nas costelas. Tomei 16 tiros. Não assim em seguida. Em seguida só tomei 9. No mesmo dia. Os outros foi no decorrer de alguns meses. Mesmo, querido, com tanto dinheiro, com tanta fama, abriu-se, ou foi aberta sua igreja evangélica em um morro do Rio de Janeiro. Em alguns morros controlava. E eu chegava 9 horas da manhã para trabalhar, 8 horas saía do apartamento, entrava na favela, sentava numa mesa, a droga de lá, a balança lá, e eu ia pesando e vendendo a droga. Eu trabalhava das 9 às 9 da noite, até 10 da noite. Mais de 8 horas de trabalho forçado. Vendendo droga, era esse trabalho que eu dizia que era. E Santos, nos dias de culto, eu não tinha paz. Por quê? O povo ali gritava, cantava, louvava, e aquilo perturbava, irmão. Era 100 metros de onde eu vendia as drogas. O que acontece? Que muita gente que via comprar droga na minha mão, passava em frente à igreja, ouvia a palavra, entrava e se convertia, aceitava Jesus como Salvador. Aí eu dizia para os meus colegas: cadê fulano? Meus colegas falavam: não sei, eu acho que virou crente, porque ele não passa mais aqui. Eu disse: quer dizer, vem esse pastor aí, abre uma igreja e está tomando toda a minha clientela, eu estou perdendo os meus clientes para os crentes. Queridos, e eu saí no dia seguinte para matar um pastor. Cheguei na casa dele, dei uma ordem primeiro. Eu disse: olha, eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o bandido ligeirinho, chefe do Comando Vermelho. Pastor, o senhor tem 24 horas. O senhor tem 24 horas para assumir do morro, junto com a sua família. Se de 24 horas o senhor continuar aqui, morre o senhor.
toda a sua família, e eu ainda vou tocar fogo na sua igreja. Aquele pastor olhou para mim e disse: moço, quem me colocou aqui foi Jesus. Se Jesus mandar sair, eu saio. Se Jesus mandar ficar, eu fico. Em outras palavras, eu obedeço a Deus e não ao homem. Eu disse: tudo bem, 24 horas após eu volto. Volta nada, irmãos. 24 horas após, quando eu desci do morro para ir matar aquele pastor, meu colega chega com a foto 10x15 na mão e diz: chefe. Eu disse: o que foi? Olha essa foto aqui, chefe. Mandar nós matar esse homem, mas nós não vamos não. Eu disse: por quê? Porque, chefe, ele é crente. E quem mata crente fica com 7 anos de azar. Então é melhor não, você não ir, me dá aqui a foto, eu vou. Eu já vou descendo para matar um, então eu mato esse aqui primeiro que estão me pagando, depois eu mato o outro. Cheguei na casa daquele pastor, irmãos, pastor Martim da Igreja Batista, e quando eu cheguei na casa dele, que eu cumprimentei com a paz do Senhor, aquele pastor disse: paz, querido, tudo bem, tudo bem? Aquele pastor fez perguntas para mim aqui dentro da Bíblia, e eu não soube responder. Eu pedi um copo com água àquele pastor e ele foi buscar. Ao retornar, eu estava com um revólver Taurus calibre 7,65 automática nas mãos. Aquele pastor disse: o que significa isso? E eu disse: pastor, eu sou o bandido ligeirinho, chefe do comando vermelho, fui pago para lhe matar e o senhor vai morrer. Aquele pastor levantou a mão para cima e disse: Satanás, eu quero te dizer uma coisa, que esta minha vida pertence ao Senhor Jesus, e o diabo não tem autoridade na minha vida. Eu quero profetizar para a Igreja Batista Getsema, aqui na cidade de Aracaju, Sergipe, que aleluia, que a sua vida, aleluia, esta igreja pertence ao Senhor Jesus, e o diabo não tem poder. Satanás tem que bater marcha ré e correr quando você abrir a boca, quando você glorificar, quando você exaltar. Saberá que aqui é um povo escolhido, um povo que tem o céu, e quem tem o céu tem a diferença. Aleluia. Entendeu, crente? Tem unção aí, meu filho. Tem unção aí, minha filha. Tem poder de Deus aí. É o mover do Espírito Santo de Deus, que esta noite vai balançar este templo, vai abalar essa igreja, vai abalar a sua vida, e Deus será glorificado entre as nações. Aleluia. Eita glória. É, crente. Aleluia. Você não está acostumado com isso, você está agora, viu? Amém? Você diz: pastor, você é louco, né? Sou doidinho de Jeová. Sou doidinho de Jeová. Deus do lixo, irmão. Querido, eu tenho que dar glória. Aleluia. Glória. Porque eu não valia nada, irmão. Estava lá no lixo. Deus me exaltou, me fez subir a rampa do Planalto em Brasília e ter a oportunidade de almoçar com o presidente da República. Isto é Deus. Aleluia. Tive a oportunidade de sentar na mesa do governador da maior capital do Brasil, ou do maior estado do Brasil, São Paulo, capital. E eu dei Bíblia para o homem. Aleluia. Eu não perdi a oportunidade de mostrar o que Jesus faz. Eu fui procurado porque o PCC estava tomando conta da cidade e falaram: olha, tem um moço aí que deu entrevista para o jornal Folha de São Paulo, deu na Globo, chama ele, quem sabe ele pode orientar alguma coisa. E eu orientei com a bússola, eu orientei com a palavra e disse: senhor governador, aleluia, eu não posso fazer nada por São Paulo, eu não posso fazer nada pelo Brasil, mas o Deus ao qual eu tenho pregado e testemunhado, ele pode, ele é rei, ele é Deus. Aleluia. Amém, crente? Aleluia. Você já fala a língua do meu país? Fala. Aleluia. Aleluia. Fala. Isso é gostoso, santos. Meus queridos, conclusão. A esposa do pastor chegou, colocou a mão sobre o seu ombro, e aos pés do pastor alguém riscava o chão.
No meio daquele risco abriu-se uma rachadura. E dali surgiu-se uma labareda de fogo envolvendo os seus pés. Aquele fogo subiu e ficou a altura de 1,10 m de altura. Não tinha lenha, mas tinha fogo. O meu desejo, a minha vontade já era de correr. Mas eu não tinha força para correr. Vai, endemoniado, mexer com crente. Vai. E aquela mulher e aquele homem, ele bateu o nome da sua companheira, da sua esposa, disse: meu bem, não saia não, fique aqui. Segura esse cabra aí que eu volto logo. E ele deu as costas. Eu acostumado a matar sangue frio, irmão. Eu estava com revólver, com 15 balas, 16 balas, 15 e uma na agulha, no total 16, automática, com a 7,65. E eu tremendo, com a arma na mão, tremendo, querido. Ele foi lá dentro e uma mulher, pequenininha, baixinha, não muito grande, aleluia, mas cheia da unção de Deus. E se tem uma coisa que o diabo respeita, se tem uma coisa que Satanás tem que bater baixa ré, se tem uma coisa que o diabo tem que baixar a cabeça, e sair, querido, com o rabo entre as pernas. Ele tem rabo, eu não sei, aleluia, mas sair com o rabo entre as pernas. Eu quero saber de uma coisa aqui para vocês esta noite, é quando ele encontra, ou quando ele para, diante de uma mulher, diante de um homem que tem compromisso sério com Deus. Você entendeu? Aí aquela mulher pequenininha levantou a mãozinha e disse: olha aqui, Satanás, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou te dando a ordem. A mulher só faltava colocar o oi para fora, irmão. Fique quieto, porque eu estou mandando. E eu disse: meu Deus, que é isso? Você entendeu? Que é isso, Deus? Que é isso? É como se eu parece que vejo Deus assim: vai mexer com o meu povo, vai, aleluia. Isso aí é só uma filha minha que eu estou dando a ordem. Imagina se eu descer aí na terra, eu te acabo contigo, rapaz. Tu não é nada, tu é menor do que um grão de areia. E a mulherzinha com a mãozinha levantada, irmão. E eu com medo. Aquele pastor foi lá dentro, trouxe o Novo Testamento, colocou no meu bolso e disse: agora você pode ir embora. Um dia você vai voltar, mas é para pregar na minha igreja. Profetizou. E eu saí correndo. Irmãos, eu não podia ver um crente com Bíblia na mão, que eu me escondia. Quando eu vi um crente, o crente vinha assim, eu ia também no mesmo caminho, eu virava, voltava para trás, mas eu não encarava crente. Eu fiquei com medo de crente, a realidade é essa. Meus colegas diziam: Lidiane, você não vai colocar o povo daí dos crentes para correr? Eu disse: não mexe com esses crentes não, que eles são muito estranhos, muito esquisitos. Esquisito nada, irmão, eu que era esquisito. Quando eu fui fazer na praia, riscar as costas com 5 Salomão, e fui fazer lá o chamado corpo fechado, irmãos, eu não fechei o corpo não, eu abri foi mais para o cão entrar. Em vez de eu fechar, eu abri. Corpo aberto, não foi corpo fechado. Queridos, peguei 8 tiros nas costelas, com um na cabeça, o chamado tiro de misericórdia que me deram, eu apaguei. E apagado já como morto, parecia que a promessa que Deus tinha feito com a minha mãe e meu pai tinha acabado ali. Eu fui parar dentro do Instituto Médico Legal, o IML. 15 horas após, os médicos puxam o gavetão para cortar o meu corpo, para fazer autópsia. E quando eu pego o vistorinho que vão cortá-lo, aquele presunto levanta e os médicos correm. E diz: o homem é tão ruim que até a morte devolveu. Nem a morte quer ele. Aleluia. Eu não sabia que Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Eu não sabia que o Jeová Shalom, o Senhor tua paz. Eu não sabia que o Jeová de Siqueda. Eu não sabia, querido, aleluia, que este Deus todo-poderoso estava trabalhando por meu pai e minha mãe. Eu não sabia que Deus estava respondendo a oração dos meus pais. Quem sabe que esta noite você não sabe, mas eu tenho certeza, eu quero profetizar. Você pode até não ter, mas se Deus prometeu que vai trabalhar por ti, queira Satanás ou não, Deus está trabalhando por ti. Deus está mostrando que Ele é Deus. Deus está provando para você: olha, eu fiz um milagre na vida do Salles, eu posso fazer na sua. Olha, eu fiz um milagre na vida deste casal, que o filho, os médicos diziam que não podia fazer mais nada, pois agora eu vou contra os médicos e digo: faz, porque eu sou Deus, faz
porque eu entrei na providência, faz porque eu entrei na situação. Deus está entrando agora nessa tua situação. Deus está tomando providência na sua vida, está agindo e dizendo: meu filho, minha filha, te chamei para você ser vencedor, te chamei para você ser lutador, te chamei e te coloquei por cabeça e não por cauda. Eita glória! Amém? É isso, querido. Deus te chamou para isso, meu amado. Em língua africana, Nakal, aleluia. Jesus Cristo é vencedor, você também é. Aleluia. É isso que tem que fazer, santos. Confiarmos. Mas, querido, depois que eu saí de dentro do ML, com o corpo todo perfurado de bala, sendo procurado pela polícia, fui preso em São Paulo. Naquela época eu estava no Monza Reds, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que não existe alguns por aí. Fui preso com 132 quilos de cocaína na capital paulista. Saindo do Rio, fui preso em São Paulo. A polícia carioca, a polícia paulista, como eu tinha muito dinheiro e era chefão do Comando Vermelho, a polícia paulista me levou para um hotel. Exclusivo, um hotel bem conhecido em São Paulo, mas me parece que esse hotel já foi desativado, mas na época era bem conhecido. Até pouco tempo atrás, as pessoas ouviam falar deste hotel, Hotel 5 Estrelas. Estou me referindo ao Carandiru. Já ouviu falar? É, Hotel 5 Estrelas. Gente, não acabava mais, irmão. Eu fui para esse hotel aí. Chegou o meu patrão, os bandidos falavam: entra aqui. Eu entrei na penitenciária de segurança massa numa segunda-feira, 8 horas da noite, e fugi na terça-feira, 10 horas da manhã. Cadeia não me segurava. Eu era o capeta, encapetado. Para você ter ideia, eu entrava no banheiro, irmão, num banheiro com uma só porta. E se a pessoa abrisse a porta, eu não me encontrava mais lá dentro. Para você ter ideia. É por isso que eu te falei que o cão tinha medo de mim. Em vez do cão entrar em mim, o cão não entrava mais. Já era eu que entrava no cão. Irmãos, eu cheguei a ponto de deixar o diabo endemoniado. Imaginou? Diz que o diabo deixa as pessoas endemoniadas, né? Eu fui ao contrário, eu que deixei o diabo endemoniado. Em vez do diabo me expulsar, era eu que expulsava o cão, era tudo ao contrário, porque a situação estava feia. Queridos, santos, olha como é que Jeová trabalha. Fui fazer um assalto a banco e naquele assalto a banco não deu certo. Saí naquela correria, polícia pega e não pega, corre para lá, corre para cá, numa lambreta. Eu entrei dentro de uma igreja católica, coloquei o revólver na cabeça de um padre, e eu falei: padre, me dá a sua batina, morre. O padre olhou para mim e disse: filho, eu sou padre. Eu disse: eu sou bandido. Vai. O padre me deu a batina e eu usei. Subi, irmão, para cima do altar. Nunca tinha dado a missa na minha vida. Foi a primeira e última vez. E eu disse: gente, hoje a missa vai ser diferente. Vai todo mundo para casa mais cedo e vocês rezam em casa. Peguei aquele negócio lá que o padre dá povo comer. Como é que é o nome? Hóstia. Isso. Eu comi sozinho mais de 600 hóstias. Porque eu achei que era só para mim, irmãos. Por favor, você vai entender, amém? Eu era tribuloso. Comi. Disse para dentro do confessionário, irmãos, e formou uma fila de gente para contar os pecados para mim. Uma mulher chegou e fez isso, ó. Ela ajoelhou e disse: padre, eu vim me confessar, com a mãozinha assim. Deu até dó. Eu olhei para ela e disse: conte seus pecados. Não é que a mulher contou mesmo? Contou. Falou mal da vida dela, dos filhos, do marido. Pá, tem jeito para mim, meu mal é esse. Eu disse: tem, filha, você vai rezar 30 Pai Nosso, 30 Ave Maria e 30 crê em Deus Pai. Ela disse: tudo isso, seu padre? Eu falei: a senhora pecou muito. Não, padre, tudo bem. Então você me abençoa que eu vou rezar. Me dê sua bênção. Eu estirei minha mão, a mulher beijou minha mão, irmãos. E eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: filha, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Quando estava quase no final da fila, a polícia entra para me prender. E os policiais entrando na igreja para me prender, os policiais não me encontraram. Encontraram o padre, que não era padre, que era eu, que não era eu que era padre. Você entendeu? E o policial jogou nos meus pés e disse: padre, temos suspeita que o ligeirinho está aqui. Você tem que rezar para nós matar ele. Você acha mesmo que eu ia rezar eu para matar eu? Camarada tribuloso, irmão. E eu disse: não, filho, não faça isso não. Ele é bonzinho, ele não presta, padre. E eu tive que concordar com o policial. Ele beijou minha mão, eu coloquei a mão na cabeça dele, o abençoei, falei: vai em paz, filho, que o Senhor te abençoe.
Saí, passei no centro do Rio, entrei num banco que na época existia, hoje não tem mais, mas era o chamado Banco Bamerindos, eu não sei se alguém lembra. Eu entrei nesse Banco Bamerindos, entrei no banco, porque o segurança viu de batina, achou que eu era padre, e o segurança benzeu e ainda pediu minha mão. Eu tirei minha mão, quando o guarda beijou minha mão, eu coloquei a mão por baixo da batina, puxei o revólver, coloquei na cabeça do guarda e falei, é um assalto. Todo mundo deitado no chão. Me deu dinheiro, é meu. E o guarda falou, tá vendo? Nem nos padres a gente pode confiar mais. Roubei o banco, irmãos. Irmão, não tinha jeito para mim, queridos. É só Jesus para trabalhar na vida do homem. Hoje eu falo que eu sou um negão abençoado. Amém? Sou um negão abençoado. Pastor, você não é negão? Sou. Passou das 6 à noite. Aleluia. É ou não é? Você nunca disse 6 da tarde, é 6 da noite. É? Então, aleluia. Sou um negão abençoado de Jeová. Eita glória. Aquilo que era impossível, irmãos, para mim, pegar um visto para entrar nos Estados Unidos da América. Me deram visto, eu ainda morei quase 3 anos. 2 anos e 7 meses na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América. Isso é Deus que faz, querido. Aleluia. É Deus que cuida. Deus trabalha por mim e por você, santo. Mas, querido, depois de entrar dentro de um banco com batina, roubar banco, dar missa, confessar o povo, comer as hortas, depois de aprontar de todas as formas, eu fui jogado de cima da ponte do Rio Niterói, amarrado os pés e as mãos, dentro de um saco, e a boca do saco amarrado. Aqui na tua cidade tem uma ponte que eu passei nela 2 vezes, se eu não me engano. Vocês já viram uma ponte aqui bem luminosa? Eu não sei para onde é, mas vocês sabem, né? Eu acho que é uma das mais bonitas daqui da capital. Eu passei ali, até tirei umas fotos ali que eu gostei, achei bonito. Pronto, vou te dar um exemplo dessa ponte aqui. Era mais alta do que essa que você conhece. A ponte de Niterói é mais alta um pouco. E me jogaram lá de cima 2h30 da manhã. Querido, de madrugada eu fui jogado, amarrado os pés e as mãos dentro de um saco e desci até as profundezas das águas. Pronto. Ali era o fim do Salles. Quando policiais fizeram isso, era para pôr um fim na minha vida. Mamãe orando a Deus a meu favor. E Deus que trabalha para aqueles que o amam e que nele espera. Dentro da água. Naquela profundidade de 12 metros de profundidade de água que eu descia. Aquela água escura. Uma luz mais ou menos do tamanho desta caixa de som. Jogou em cima do saco onde eu estava. E do meio daquela luz saiu um ser com a espada na mão. E ele, com aquele ser, aquele homem, cortou a boca do saco de cima embaixo. Cortou as cordas dos meus pulsos e dos meus pés. E eu saí flutuando e nadando até colocar o corpo fora da água. Eu não entendi nada. Sabe o que era isso? Deus enviou anjos lá na profundeza das águas, para que eu não viesse a falecer, para que a promessa dele fosse cumprida. Eu quero dizer para você, se for preciso, Deus vai enviar anjo, mas a promessa de Deus, ele vai cumprir. Deus fez isso, querido. Ele pode fazer com você. Ele pode. No dia 31 de dezembro do ano de 85, queridos, eu fiz esta fuga cinematográfica para resgatar José Carlos dos Ex-Ensina, vulgo Escadinha. Fuga essa comentada por todo o território nacional e internacional. Fizemos a fuga e paramos o Brasil pelos meios de comunicação. Não foi aqui só o teu estado, foi o Brasil todo, através das emissoras de televisão, pararam para ouvir falar de uma fuga cinematográfica. Algo de Hollywood, só coisa de filme, televisão. Estava acontecendo na vida real dentro do Brasil. Dentro de uma cadeia de segurança máxima, nós tirávamos um companheiro que estava preso. E quando eu fazia aquela fuga cinematográfica, no dia 31 de dezembro do ano de 85. Mês depois, dia 28 de março de 86, eu escolhi 20 homens do Comando Vermelho, de 6.000 bandidos a dedo. E eu fui na igreja evangélica ali no Rio de Janeiro. Fui lá com 20 homens para colocar os crentes para correr. Quando eu cheguei na porta da igreja, com bermutão,
o cabelo aqui abaixo do ombro, o chamado conguinho, né, aqueles negócio colegial, sei lá, não sei se ainda existe mais. 2 revólveres na cintura. O porteiro olhou para mim e disse: moço, me dê sua arma, depois você entra, porque você está armado na minha igreja, ninguém pode entrar armado. Olhei para o porteiro e falei: você sabe quem sou eu? O porteiro disse: não. E eu falei: eu sou o bandido ligeirinho, chefe do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Sabe o que o porteiro falou? Grandes coisas que você é. Eita glória! Eu disse: quer dizer, você não está com medo? Ele disse: não, moço, eu tenho Jesus. Amém, queridos? Amém? Se você quiser saber mais detalhes da minha vida, você vai me levar para a sua casa, amém? Fala amém, Jesus já me transformou. Isso, tenha medo não. Aleluia. Eita maravilha. Santos! Alguém chegou e bateu o nome do porteiro e disse: deixa os homens entrar. O pastor falou que lá fora eles fazem o que bem quer. Aqui dentro quem manda é Jesus. Nós entramos. 20 homens armados. 10 ficou na porta principal e 10 entra comigo. Quando sentamos, o pastor pregou lá em João 8:32. Está escrito como? Vamos lá. Conhecereis? Olhei para o meu colega, ele estava chorando. E eu disse: o que você tem? Ele disse: chefe, eu não sei, estou sentindo uma coisa esquisita. Com vontade de chorar. E eu disse: então para de chorar. Ele disse: chefe, parar eu já tentei, mas eu não consigo. Eu falei: então chora baixinho. Para quê, irmãos, que eu mandei o cabra chorar baixinho? Ele abriu o bocão e chorou mais alto ainda. Enquanto meu colega chorava, Santos, e o pastor fez o apelo, meu colega levantou a mão e foi lá, ó. Tirou a arma e deixou na mão do pastor e deu para ele. E disse: se o Comando Vermelho quiser me matar, pode me matar. Eu quero é ser crente. Quando eu vi meu colega fazendo isto, eu coloquei a mão no revólver para sacar e atirar no meu colega dentro da igreja. Quando eu coloquei a mão no revólver, é como se Deus levantasse do seu trono, aleluia, e te chamasse anjos. Escute aqui, olhe para lá. Vamos ver, chegou a hora de eu mudar a vida deste homem. Chegou a hora, aleluia, de eu cumprir a minha palavra, aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Queridos, Deus, ele é fiel. O pastor, quando viu colocar a mão no revólver, ele disse: moço, lá no Monte de com a mão para de Lucas, Jacaré, Baixada Fluminense, Rocinha, Vigário Geral, Monte Flamengo, Monte Cantagalo, Monte Querazane, Monte do Borel, Monte da Mineira. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, crente? Queridos, santos, o meu braço paralisou e eu não tinha força para sacar do revólver. De cima do altar daquela igreja, eu vi com meus olhos carnais um homem de vestes brancas desceu do altar, sentou do meu lado, bateu com a sua mão no meu ombro e disse: moço, eu estou aqui, eu sou quem você procura. E no dia 28 de março de 86, aleluia, eu baixei minha cabeça e eu comecei a chorar. E com a mão levantada, eu levantei minhas 2 mãos para cima. Irmão, Jesus é bom. Você sabia que Deus trabalha com reciclagem? Do nada ele faz alguma coisa. Não vale mais nada. Deus vai lá e ele trabalha com reciclagem. Aí pega o lixo e coloca aí, ó. Pronto. É bênção de Jeová. Amém? É isso que Deus faz, queridos. Do nada Deus faz alguma coisa. E Deus fez. Naquele dia, com as 2 mãos, eu tirei o revólver, as armas deixei na mão do pastor. Queridos, um dia depois eu fui morar próximo à igreja. E 1 semana após, eu fui preso pela Polícia Federal, por policiais civis, federais, militares. E levado para penitenciário de segurança máxima, Rio de Janeiro. E depois que eu fui levado, eu fui condenado
Irmãos, juiz não condena ninguém. Não existe isso. Ah, juiz condenou. Não, é mentira. Juiz não condena ninguém, tá? Presta atenção. Advogado defende, promotor acusa, jurado julga e o juiz dá a sentença. Você entendeu? Quem condena mesmo são os jurados. O juiz deu apenas a sentença. E quando o juiz leu a sentença e disse: o réu, Aldidud Salles, é condenado a 300 anos de reclusão em regime fechado. Eu baixei a cabeça e comecei a chorar. E eu disse: Jesus, nunca mais eu saio da cadeia. Foi como se eu ouvisse Deus falar comigo: filho, eu só trabalho, eu só ajo nas causas impossíveis. Quando o homem falar que não tem mais jeito, Deus entra com providência. Queridos, preso, dentro da cadeia eu fui falar de Jesus para os presos. Cheguei para o preso e falei: você quer ser crente? O preso falava: não, porque crente não presta. Falar: irmão Edivaldo. O irmão Edivaldo foi que foi condenado junto comigo, e a justiça deu uma pena bem light, bem inferior, quer dizer, ele não ia demorar a sair da cadeia, ia sair rapidinho. Ele foi condenado a 185 anos de cadeia, entendeu? Não sei porque gostaram mais dele do que de mim. Ninguém consegue entender a justiça, né, querido? O jurado foi mais com a cara dele, então deram 185 anos, ele ia sair mais rápido. Queridos, eu disse: mãe, vou dar a gravata do pescoço do... Mãe, deu a gravata do pescoço do preso, e eu peguei a Bíblia e sentei na cara do preso. Irmãos, o preso apanhou mais do que a pandeiro no samba para aceitar Jesus. Só via preso e falava: ó, stop, pare. Eu disse: que foi? Ele disse: eu mudei de ideia, eu quero ser crente. Eu dizia: ô glória. Eu disse: então eu vou orar por você, mas depois tem que se batizar. Batismo. Irmão, eu ganhei 38 presos para Jesus no pescoço. Quem não veio pelo amor, veio pelo pescoço, mas veio, abriu o chuveiro e fui batizar os presos debaixo do chuveiro. Tinha preso que falava assim: chefe, eu posso levar um shampoo? Pode. Eu batizava o preso com shampoo e sabonete, mas batizava. Eita, irmão, arrumar uma confusão. Como eu arrumei confusão na cadeia, mesmo como crente? Eu queria fazer as coisas do meu jeito, misericórdia. Santos, quando eu estava com 10 anos, 2 meses e 3 dias, dentro da penitenciária de segurança máxima, eu recebi o indulto presidencial, um perdão de pena dado pelo presidente da República, para me deixar a penitenciária de segurança máxima do Rio de Janeiro. Eu deixava pela porta da frente. Saía com a minha Bíblia para pregar, testemunhar. Deus me levou na cidade de Suzuki, no Japão. Deus me levou na cidade do Porto, em Portugal. Mar del Plata, Argentina. Deus me levou na Coreia. Deus me levou nos Estados Unidos. Deus me levou na cidade de Turim, Itália. Deus me levou na França. Deus me levou na Inglaterra. Deus fez eu andar em 18 países. E tive a oportunidade de ser entrevistado pelo maior canal de televisão do planeta Terra, CNN, nos Estados Unidos da América, terra do tio Sam, aleluia. Lá eu pude falar para cerca de 146 países do mundo. Teve que ouvir a imprensa brasileira, a chamada Rede Globo, o Jornal Nacional, aleluia, Folha de São Paulo, a revista Veja, a imprensa, repórteres policiais por todo o Brasil tiveram que engolir, tiveram que aceitar e tiveram que dedicar em rede nacional que o Jesus dos crentes mudou a vida dos senhores. Aleluia. Hoje, querido, como conferencista internacional, Deus tem levado eu para testemunhar, para orar por enfermos, paralíticos têm andado, cegos têm enxergado, pessoas têm vomitado câncer para fora. O Jesus da cura, o Jesus do milagre, o Jesus que faz, o Jesus que é, o Jesus presente, o Jesus que muda, o Jesus da solução, Ele está aqui esta noite. Você crê? Exalte a Deus, exalte a Deus. Laixanda na fação de cantas. Queridos, saí para visitar minha mãe, e visitando a minha mãe, eu encontrei minha mãe morta dentro de um caixão.
Mamãe tinha sido picada por uma cobra coral. E dali em Santos, foi meu encontro com minha mãe, mas morta. Papai com atestado de óbito dado pela junta médica. Estou concluindo. E eu tive a oportunidade de colocar minha mão esquerda na testa da minha mãe. E a direita eu levantei para cima. E eu orei. Queridos, e quando eu orava, Deus falava ao meu coração: meu filho, ordena que o espírito de vida volte para esse corpo. E eu ordenei. E falei: espírito de vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno, volte para esse corpo. Quando terminei de orar, eu disse: mãe, levanta. Não aconteceu nada. Falei pela segunda vez: mãe, levanta. Pela terceira vez eu disse: mãe, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Mamãe de dentro de um caixão, para a glória de Deus. Mamãe piscou com os olhos, de dentro do caixão ela levantou. Mamãe está viva. Mamãe dá testemunho. Mamãe leva o atestado de óbito, mostrando que Deus é Deus. Esta noite, é este Deus que eu estou pregando. É este Deus que eu estou falando, querido. É este Deus que faz. Este Deus que é. Amém? É isso que você ouviu. Se você quiser saber mais de alguma coisa, é só levar eu para sua casa. Amém? Aí lá na sua casa eu conto. Se você não tiver medo, tá? Porque tem uns cabos aí que levam e depois fica com medo. Fui dormir na casa de um pastor. Fui dormir, não consegui, fiz vigília. Porque quando eu fui ao banheiro, o pastor estava na porta do quarto, assim, irmãos, olha. Na porta do quarto, nessa posição de retaguarda, com um cabo de enxada nessa posição. E eu disse: Deus! Fala, Salles. Tu tá vendo o que eu estou vendo? Tô! Deus é teu filho, mas quer me acertar. Ele com medo de mim e eu com medo dele. Irmãos, misericórdia, que luta. De manhã ele falou: pastor, vou te levar no hotel, dorme no hotel, tá? Já falei com o nosso pastor presidente. Eu disse: ô, meu irmão, é de Deus, de Deus. Depois você contou aquele testemunho da noite, eu falei: Deus, já imaginou se esse cara desvia aqui dentro da minha casa, mata eu, minha mulher e minhas crianças? Eu disse: irmão, mas não vou desviar não. Eu sei, pastor, mas a gente tem que ser prudente. Você entendeu, irmão, como é que os crentes são? Só a graça, caba tribuloso. Querido, eu quero agradecer com muito carinho a Igreja Batista Getsema, na direção do seu pastor Manuel, é isso? E da pastora, não entendi, da pastora Fátima, é isso? Isso, da pastora Fátima, do pastor Manuel, de toda a sua família e de todos vocês também, amém? Amanhã eu estou pregando lá em Maceió, vou pregar lá em Lagoas, e de lá eu estarei pegando o voo, vou pregar em Manaus, domingo, essa hora eu estou pregando na Zona Franca de Manaus, e na segunda-feira que vem, da manhã, 8 dias, estou na minha casa em São Paulo, amém? Qualquer coisa, é só ligar para nós em São Paulo, que nós pegamos o avião, 3 horas de voo, estou aqui, amém? Saio de manhã e almoço aqui, eita maravilha de Deus. Então, queridos, ore por nós, para que Deus nos abençoe. Já foi ministrada a oração de cura na vida de vocês, eu sei que você foi curado, mas eu quero perguntar, você que ouviu falar do pastor Salles, os jornais, rádio, televisão, pela imprensa, e hoje está aqui, e gostaria de ter esse encontro com Jesus, gosta de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, uma mudança de vida, você precisa desse Deus para mudar a sua vida? Se você precisa da mudança deste Deus, se você precisa que Jesus Cristo tome conta da sua vida, de um Deus que trabalha por você, está desviado, você é católico, é espírita, é ateu, é à toa, não sei, alguma coisa, e quer conhecer esse Jesus, eu quero, pastor Salles, eu lembro de você no passado, eu vi as reportagens, eu quero esse Jesus. Se você quiser esse Jesus como seu Salvador, sentadinho no seu lugar, dê um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que gostaria de confessar a Cristo? Nós temos 2 pessoas, 3, 4, 5. Podem baixar suas mãos. Você que está aceitando a Cristo como seu Salvador, vamos ficar de pé, toda a igreja, por favor.
Você que levantou a mão aí, vem cá, vem. Vocês que levantaram as suas mãos, sai do seu lugar. Vocês que estão levantando as mãos dizendo, eu quero voltar para Jesus, estou desviado, eu quero aceitar Cristo como Salvador. Vem cá à frente, vem, pode vir. Encosta mais aqui, encosta. Isso, pronto, tá bom. Nós temos 2 pessoas, nós temos 3 pessoas aqui à frente. Eu quero chamar a 4ª pessoa, a 5ª, vem cá, vem. Vem conhecer Jesus. Pode vir, moço. Vem cá. Aleluia. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Alguém acompanha ela aqui, amém? Chegue para cá, pronto. Nós temos aqui 5 pessoas. 5 e 2, 7. 7 vidas. Tem mais alguém para Jesus? Se tem, vem aqui à frente, pode vir. Vem cá. Vem conhecer esse Deus que eu conheci. Tá chegando aqui mais 2, mais 3, não sei, mais 2. Pronto. Ou mais uma. Aonde está a próxima pessoa para Jesus? Sai do seu lugar. Você está desviado, afastou-se da igreja, vem reconciliar, venha. Vem cá. Você quer aceitar Cristo como seu Salvador? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, pode vir. Venha, vem que eu vou orar por você agora. É com você mesmo que eu estou falando. Vem cá, vem. Aonde está aqui a próxima pessoa para Cristo? Sai do seu lugar. Tem mais alguém para Jesus? Tem? Se tem, fica aqui que eu vou orar por você. Aonde está aqui a próxima pessoa para Cristo? É com você que eu estou falando, não deixe para amanhã. Vem aqui à frente, venha, não tenha vergonha. Venha conhecer esse Jesus que muda a vida, pode vir. Vem aqui, fica aqui do lado. Eu quero orar por você. Venha. Venha conhecer o Jesus que muda vidas. Aceite a Cristo como Salvador. Ele mudou a vida do Salles, Ele pode mudar a sua. Queridos, nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui na frente. E eu queria que vocês que estão aqui na frente fechassem seus olhos. Amém? Isso, fechem seus olhos, vocês aqui na frente. Agora com os olhinhos fechados, coloque a mão no seu coração e repita comigo assim: meu Deus. Repita comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Deus, mude situações na minha vida que precisa ser mudada. Deus, restaura a minha vida, abençoa a minha família. Eu te peço, Pai, de todo o meu coração, eu estou te aceitando como Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Magnífico, soberano e eterno Deus, obrigado por estas vidas que aqui se encontram. Deus, escreva seus nomes no livro da vida. Pai, perdoa seus pecados, recebe como filho, como filha, Pai. Eu te peço a tua bênção, Pai, a tua unção sobre estas vidas. Estas vidas, Pai, que esta noite, Pai, tomar a sua decisão aceitando Jesus como Salvador. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam.